Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 21, que falará sobre níveis de organização dos seres vivos. Bem, nas aulas anteriores, nós estudamos as células, vimos que elas são as unidades funcionais dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos por células. Alguns seres vivos possuem apenas uma célula, não é mesmo? Então, eles são classificados como unicelulares. Esses seres que apresentam apenas uma célula, essa única célula, ela vai ser responsável por todas as funções desses organismos. Agora, existem seres vivos mais complexos, como nós mesmos, né, os seres humanos. Os seres humanos são compostos por milhares de células. E essas células vão desempenhar funções, né, diferentes, porque tem células diferentes no nosso corpo, não são todas as células que são iguais. Agora, as células que são iguais e têm aí função igual, inclusive, elas vão se juntar, elas vão se unir, vão se agrupar e vão formar um tecido. Então, é isso que nós vamos ver hoje, os níveis de organização dos seres vivos. Como essas células, elas se organizam, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, né, para a gente entender como é a composição, como vai se organizando aos poucos até formar o nosso corpo, que é bem complexo, né, visto que cada parte aí do nosso corpo, um órgão, por exemplo, né, cada órgão vai ser responsável por uma coisa diferente. E como que isso acontece? Bem, a princípio nós devemos lembrar dos átomos. Lembram que nós vimos que a água é composta por dois tipos de átomos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio? Assim acontece com outras coisas ao nosso redor, né? Tudo ao nosso redor é formado por átomos. Os átomos, eles vão se organizar e vão formar as moléculas. As moléculas, elas vão se organizar, né? E vão formar as organelas. Lembram das organelas? Aquelas estruturas muito pequenas que ficam dentro das células e que desempenham funções diferentes dentro da célula. Nós estudamos um pouquinho sobre isso, né? E as células, por sua vez, né? As células que têm aí funções semelhantes, elas vão formar um tecido. Isso mesmo, um tecido. Esses tecidos vão se organizar e vão formar órgãos. No nosso corpo, os órgãos, como eu havia falado, têm funções diferentes, né? O coração tem uma função diferente do cérebro, cada um tem uma função aí no nosso corpo. Agora, os órgãos, eles se juntam, né? Se agrupam e formam os sistemas. O nosso corpo é formado, né? É composto por vários sistemas diferentes. Os sistemas, eles se organizam e formam, né, um indivíduo, o organismo, de fato, né? Então, pessoal, isso aqui, essa esquematização que mostra pra gente os níveis de organização dos seres vivos. Desde o átomo se agrupando, formando as moléculas, formando as organelas se agrupando, formando as células se agrupando, formando o tecido se agrupando, formando os órgãos se agrupando e formando cada um dos sistemas. Vocês já estudaram os sistemas, né? Aí o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, enfim, tem vários sistemas, né? O urinário. E os sistemas todos unidos, todos esses sistemas aí que eu acabei de citar e até outros, né, vão se unir e vão formar, então, um organismo, um indivíduo completo. E tem uma coisa muito interessante, né, que eu gostaria que vocês utilizassem, que é a realidade aumentada, que está disponível na página 13 do livro didático de vocês, porque é bem interativo, então vai mostrar para vocês lá os átomos se organizando, né, até chegar na formação do organismo, né? Então não deixem de conferir essa realidade aumentada, ok? Bom, como a gente acabou de ver, né, quando um grupo de células semelhantes, elas desempenham a mesma função, elas vão formar o quê? Um tecido. E a ciência que estuda os tecidos do corpo dos seres vivos é chamado de histologia. Essa é a parte da ciência que estuda os tecidos, tá? E nós vamos começar a partir de hoje a estudar alguns tecidos do corpo humano. E os tecidos, eles são classificados em 4 grupos aí principais,
tá? Que são os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e tecido nervoso. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Nós daremos continuidade na nossa próxima live. Então, só para vocês entenderem mais ou menos onde ficam esses tecidos, eu coloquei essa imagem aqui. Tem uma semelhante também no livro de vocês e também tem um RA, né, uma realidade aumentada, também para vocês acessarem na página 14 aí do livro didático. Não deixem de conferir, também é muito interessante, né? Porque, como eu disse, é bem interativo. Vocês podem observar, aumentar, aproximar, visualizar aí várias informações legais aí, tá? Então, olha só. Aqui mostra pra gente onde que fica o tecido epitelial, o tecido muscular, né? Vocês já ouviram falar nos músculos? Então, tecido muscular, tecido nervoso, né? O tecido nervoso está presente no nosso sistema nervoso. Então, nós vamos estudar um pouco sobre cada um deles. O tecido ósseo, olhem, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo, aí eles vão fazer parte dos tecidos conjuntivos. Então, um grupo que a gente vai estudar logo mais à frente, né? Para a gente estudar cada partezinha dessa, cada divisão dessa. Então, hoje nós vamos começar aqui pelos tecidos epiteliais. Onde que estão esses tecidos e qual que é a função desses tecidos, né? Ele vai ter função de revestir, proteger e separar as cavidades do corpo. E além do mais, eles podem aí atuar na liberação de suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios. Olha só que interessante. A pele, pessoal, as pessoas até podem pensar que ela é um tecido, mas na verdade não, né? A pele, ela é um órgão, inclusive é o maior órgão do corpo humano. E a pele, ela é formada por vários tipos de tecidos diferentes. Por exemplo, o tecido epitelial, que eu acabei de falar para vocês, que tem essa função de revestir, proteger e separar as cavidades do corpo, está presente na nossa pele. Olha só que interessante. Aqui, onde está destacado para a gente epiderme, vejam aqui, ó. Aqui eu estou mostrando com o cursor do mouse. A epiderme, ela é a camada superficial da pele que é formada por tecido epitelial. Então, vejam só que interessante. Reveste, né, a camada mais externa da pele. Agora, como vocês estão vendo aí, a pele ela não é formada só pela epiderme, né? Ela é formada por outras camadas também. Vejam só, aqui nós temos a derme e aqui embaixo ainda tem outro tipo de tecido. Como eu disse para vocês, é um órgão formado por tecidos diferentes. Então, aqui ó, nós podemos perceber 3 tecidos diferentes. E nós vamos ver o próximo tecido agora, que são os tecidos conjuntivos. Nós vamos começar hoje falando assim, de forma geral sobre esses tecidos, qual que é a função deles e vamos dar continuidade na nossa próxima live. Tá? Então vejam só, o tecido conjuntivo ele tem função de unir, proteger, sustentar outros tecidos e órgãos. E onde eu diria que tem tecido conjuntivo aqui? Olha, nessa camada aqui da pele. Olha só, a derme, essa parte aqui, ela é composta por tecido conjuntivo. Interessante, né? Então, como a gente acabou de ver, né? Esse tecido ele vai ter função de unir, proteger e sustentar tecidos e órgãos. Então, aqui no caso, esse tecido conjuntivo, ele faz tudo isso, né? Nessa camada aqui um pouco mais interna da nossa pele. Ok, pessoal? Bem, até a nossa próxima aula. Bons estudos e um grande abraço!